O mercado das criptomoedas existe há mais de uma década e já passou por várias fases. No início era claramente algo que apenas os geeks ou os especialistas em informática estavam dentro, não é? Depois surgiu mais tarde curioso, surgiu mais tarde o retalho. E agora surgiu, obviamente, a nova fase, que é a fase institucional. Institucional significa, obviamente, mais dinheiro, e isso faz com que o preço suba e nós ficamos todos contentes, mas significa também, se calhar, um choque ideológico para com as criptomoedas. Tivemos notícias recentes da União Europeia para mais um posicionamento regulatório para com as criptomoedas, e há mais do que isso nesta última lei que está aqui a ser implementada por parte da União Europeia. Meus amigos, o episódio 2 vamos abordar exatamente esse assunto, portanto é do vosso interesse ficarem até ao final. Vamos a isso. Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do AlgoScript. Espero que esteja tudo bem desse lado. E se está tudo bem desse lado, os vossos dedinhos devem também estar a funcionar. E se estão a funcionar, percam um segundinho da vossa vida para colocar um gosto, subscrever o canal, ativar as notificações, também comentar e já agora partilhar. Ou seja, é aqui um pleno da vossa parte que efetivamente ajuda o canal a crescer. E eu acho que esta informação é importante, é conteúdo educativo e que deve ser partilhado para quem está dentro deste mundo das criptomoedas e não só porque isto também afeta outras áreas sem ser as criptomoedas. Bem, vamos então falar sobre o episódio 2. Nós tivemos então neste ciclo um enquadramento legal na União Europeia relativamente às criptomoedas e surgiu via MiCA. O MiCA representa um marco importante na regulamentação do mercado digital na União Europeia, estabelecendo padrões mais rigorosos para a segurança dos produtos e proteção dos consumidores. Pelo menos foi assim que nos foi vendido. Isto foi criado no dia 31 de maio de 2023 e segundo aqui o Sr. José Nogueira, ele faz exatamente um resumo muito interessante e fidedigno daquilo que é o objetivo final deste pacote legislativo. Ele visa então proteger os consumidores, regular as empresas que emitem, negociam ou têm a custódia de criptoativos fungíveis. Ele destaca 4 aspectos essenciais do MiCA. A exigência de procedimentos adequados de diligência prévia e de verificação da identidade dos seus clientes. Lembram seguramente daquela palavra KYC. Para funcionarem, as empresas que emitem, negociam ou têm a custódia de criptoativos terão de solicitar uma autorização junto das autoridades competentes de cada Estado-membro da União Europeia. Portanto, acaba-se o faroeste e eles têm que ter a devida bênção de cada Estado-membro da União Europeia. O MiCA prevê a criação de um registro centralizado de prestadores de serviços de ativos criptográficos, assim já sabem quem é que está a prestar exatamente esses serviços. E a implementação do MiCA irá impor às empresas que operam em diferentes países da União Europeia a regulação pelas mesmas regras, aumentando desta forma uma concorrência de serviços em diferentes países, ou seja, uma certa uniformização a nível europeu sobre o procedimento ou a forma de atuar relativamente às criptomoedas. E evidentemente que o MiCA foi o primeiro, digamos assim, embate àquela ideologia das criptomoedas do anonimato, das transações anónimas, da privacidade plena, apesar de ser sempre um bocadinho relativo, porque a blockchain é do mais público. Mas havia sempre aquele anonimato que as pessoas não tinham que fazer KYC, certo? Eu não concordo muito com a ideia que isto vai colidir com os princípios da descentralização, que eu acho que a descentralização continua a existir, nomeadamente com a rainha disto tudo, que é Bitcoin. Não há ninguém que vai deter Bitcoin de uma forma tão expressiva que possa controlar BTC. E mesmo que isso acontecesse, vamos supor que a BlackRock tivesse 96% de toda a Bitcoin do mundo, eles nunca iriam terminar com Bitcoin, exatamente porque fariam baixar o preço e eles não iriam fazer isso. Mas eu acho que isso é muito difícil de acontecer, tendo em conta que os mineradores eles tinham que controlar todo tipo de minerações e como vocês sabem, Bitcoin não é tutelado por nenhum governo e eu acho que por causa disso é que a descentralização é algo que existe e vai continuar, pelo menos na Bitcoin, certo? Pronto, o MiCA foi de facto o primeiro regime, ou melhor assim, o quadro regulatório das criptomoedas. Agora, surgiram umas notícias recentes e surgiram notícias que não foram muito verdadeiras, ou seja, houve ali algumas confusões, havia títulos a dizer Europa ban criptomoedas, Europa não quer saber de criptomoedas, Europa ataca criptomoedas. É verdade, mas também é mentira aquilo que estava a dizer. E passo a explicar. O Nuno Luz, o presidente da Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas, fez um post no seu LinkedIn, e vocês podem seguir e devem seguir, porque é de facto uma entidade
representa todos nós, digamos assim, quem gosta deste mundo das criptomoedas, ele faz um resumo muito bom daquilo que está aqui a acontecer. E ele diz, e bem, que recentemente foi aprovado o texto final do novo Regulamento Europeu de Prevenção do Branqueamento de Capitais, que será, atenção, isto é o primeiro ponto importante, que será aplicado apenas em 2027. E que se trata de um amplo quadro de medidas sobre a prevenção de branqueamento de capitais e de financiamento de terrorismo que se aplica a instituições denominadas entidades obrigadas, ou entre aspas, EOs, incluindo instituições financeiras e não financeiras que possam estar sujeitas a riscos, inclusive, por exemplo, os clubes. Ou seja, praticamente varre tudo. O que é entidade financeira, desde a mais regulada à menos regulada, à mais conhecida à menos conhecida, portanto, varre tudo. Okay? Este regulamento estabelece que apenas os prestadores de serviços e as entidades obrigadas de serviços são sujeitos a estas obrigações, excluindo explicitamente os developers de hardware e software, bem como os prestadores de serviços ou developers de wallets de autocustódia que não impliquem acesso ou controle sobre os ativos custodiados. E isto é muito importante porque significa que as wallets em autocustódia não foram banidas ou ilegalizadas, como por aí estavam a dizer, ok? Muito menos os pagamentos feitos de wallets em autocustódia ou transferência de peer-to-peer entre wallets. Obviamente nós estamos a falar das ledgers da vida, das trezors da vida, todas aquelas cold wallets, por exemplo, vocês têm e espero bem que têm. Okay? Sobre a aplicação prática deste regulamento, ela vai afetar todos os prestadores de serviços das criptoativos, todos, e para cumprir então com os deveres de KYC. Ou seja, não vai haver nenhuma plataforma na União Europeia aprovada ou aceita pela União Europeia em que não seja obrigado os seus clientes a fazerem o devido KYC. O artigo 58 deste regulamento vai proibir também que o trade de moedas com capacidade de anonimização das transações como Zcash ou Monero, o que aliás já é proibido não só pelo MiCA, mas também pela legislação AML atualmente em vigor. Ou seja, é aquilo que eu já vos tinha dito também no passado, moedas completamente viradas para a privacidade vão continuar a existir, dark web e tudo mais, mas às claras, de uma forma de adoção plena, isso nunca vai ser possível. Nunca vai ser possível. Esqueçam isso, ok? Adicionalmente, medidas mitigadoras de riscos para transferências entre CASPs e wallets em autocustódia, solicitando informação adicional sobre a origem e destino dos tokens e das carteiras usadas nas interações com as plataformas. Portanto, aquela informação adicional vai correr e vai, de facto, permitir uma maior troca de informação entre todos estes intervenientes do mundo das criptomoedas. O regulamento vem, sim, unificar as regras que já existiam para numerário e moeda eletrónica no sistema financeiro tradicional e aplicá-las a criptoativos, ok? Portanto, ele vem exatamente unificar estas regras, digamos assim, do mundo tradicional financeiro ao mundo das criptomoedas. Dizer também que este regulamento vai proibir pagamentos em dinheiro superiores a 10 mil euros, estamos a falar de moeda fiat, ok? Proibição de pagamentos anónimos em dinheiro superiores a 3 mil euros. Proibição, então, de pagamentos anónimos em criptomoedas para carteiras hospedadas sem qualquer limite, ok? Portanto, isto, reparem bem que isto é um ataque, se quiserem se chamar, não ao mundo apenas das criptomoedas, mas principalmente à privacidade. Portanto, segundo o Sr. Patrick Breyer, membro do Partido Pirata da Alemanha que votou contra esta proposta, esta guerra da União Europeia contra o dinheiro em espécie terá repercussões desagradáveis. Ao contrário do dinheiro que é totalmente anónimo, as transações realizadas com criptomoedas podem, no caso de Bitcoin, ser rastreadas na blockchain. Não há evidências suficientes sobre o volume e a frequência do uso de criptomoedas para a lavagem de dinheiro. Eu acho que aqui juntou-se as criptomoedas num pacote que não é justo. Porque, ao contrário do dinheiro fiat, em que não há registro, não é público, vocês não sabem, ok? Eu mando uma transferência do meu banco para o teu banco e não há nenhum sítio na internet em que a gente possa ver essa transferência que foi feita de A para B, enquanto que a blockchain tem exatamente isso. E se há sítio em que é quase impossível esconder aquilo que é feito, é o mundo das criptomoedas. Portanto, misturou-se aqui um bocadinho as coisas, mas eu acho que o objetivo final é exatamente isto. Estamos a falar das CBDCs. Eles querem, acima de tudo,
o euro digital, o dólar digital, a criação deste sistema de controle de CBDCs que vai de facto limitar e muito a liberdade das pessoas. E este é mais um passo, meus amigos, vamos assumir isto. Isto não é um ataque às criptomoedas, isto não é um ataque apenas às transações de acima de X por parte do euro ou outro tipo de moeda digital, peço desculpa, moeda fiat, neste caso estamos a falar da Europa, que é o euro. É sim, na minha opinião, e modesta opinião, e vale o que vale, o passo necessário para depois começar a integrar também as CBDCs. Daqui a pouco também vamos começar a cantar, vamos começar a mandar a música das CBDCs, que é a melhor coisa do mundo. Se calhar até dão alguns serviços em que te oferecem algumas CBDCs e blá blá blá. E o euro digital, que é muito maravilhoso, que é a nível ecológico, certo? Mas o princípio básico vai estar lá muito bem embutido, que é exatamente o controle, o fim da privacidade e a taxação, por exemplo, individual. Vocês vão ver com as CBDCs, abre-se um novo leque ao nível de taxação, porque vai ser quase personalizada. Ou, por exemplo, o impedimento de receber determinados subsídios, de uma forma individual, sem se calhar ter tanto trabalho a nível jurídico e tudo mais, porque eles basta carregar no botão. É tipo Enter ou Delete e segue para o bingo. Eu concordo imenso com aquilo que foi dito pelo Nuno Luz no final da sua publicação, que diz: não deixamos de frisar que, infelizmente, caminha para uma sociedade de hipercontrole e até de violação latente da privacidade enquanto direito fundamental do homem, sob a pretensão de se combater o crime e o terrorismo. Medidas essas que se vêm a provar como ineficazes e desproporcionais. No entanto, o teor das notícias que foram veiculadas não é factualmente correto e a PBC deixa a nota pública do seu entendimento sobre a matéria. Portanto, muito obrigado à PBC por fazer este esclarecimento e em qual eu subscrevo, principalmente esta parte final, que é uma parte final muito importante, e até que ponto é que isto é constitucional, não é? Até que ponto é que isto é constitucional, mas eu não sou jurídico, o Nuno é, eu não sou, e ele entende isto melhor do que eu. Por isso, meus amigos, é que não deixa de ser importante também nós estarmos também, se calhar, a usar estas coisas, certo? VPNs, ok? Portanto, a NordVPN é patrocinadora deste episódio e, sinceramente, quanto mais coisas eu leio, mais interessado eu estou em ter uma VPN, e a facilidade de saltar de país em país às vezes pode de facto dar muito jeito, porque usar uma VPN é uma coisa perfeitamente legal, não é nada ilegal aquilo que a gente está a dizer ou a fazer. Portanto, e vocês podem utilizar então a NordVPN usando o link da descrição deste episódio. Tem uma garantia de reembolso de 30 dias e não gastam mais de 3 euros por mês. Fica aqui o conselho, aumenta a vossa privacidade e aumenta a vossa escolha. Okay? Uma notícia que eu também não queria deixar de passar, porque eu falei sobre isso várias vezes, até já resolvi a situação do MiCA e do CBDCs e sobre a notícia do possível ban aqui da Europa, que já vimos que não é bem assim. A Comissão de Proteção de Dados suspende recolha de dados da IR e da WorldCoin. Portanto, é mais um país, neste caso Portugal, que está de facto, as entidades legais estão a proibir este tipo, ou pelo menos a suspender este tipo de recolha que as pessoas estão a dar da sua íris. Obviamente que aquilo que eu acabei de dizer há pouco também tem que dizer aqui, não é? A minha liberdade é a minha liberdade. Se eu quiser dar a minha íris, o meu olho, não é? A minha identidade individual a um sítio qualquer e me querem dar dinheiro por isso, o que é que eu não o posso fazer, certo? Eu nunca o faria, ok? Título pessoal, eu nunca o faria, e pode haver alguém que diz aí desse lado, e muito bem: oh, Alex, até quando tu ligas o teu telemóvel e usas os olhinhos. Verdade. As Samsungs, as Apples, essas coisas todas ficam com os nossos dados, deduzo eu, certo? Deduzo eu. Não deixa de haver aí uma certa hipocrisia, ok? Mas é uma questão de liberdade, e eu acho que isto tem que começar a ser falado. Até que ponto nós podemos ser impedidos por entidades que nos representam ou que supostamente são defensoras da nossa privacidade e nos impedem de fazer determinadas coisas. Por exemplo, eu lembro-me muito da conversa da SEC nos Estados Unidos, que impediu durante anos e anos e anos que as pessoas, por exemplo, comprassem uma série de ativos, e ainda estão a tentar impedir. Até que ponto é que isso não deve afetar a liberdade das pessoas pela capa de alegada proteção, quando muitas vezes nós somos tão prejudicados, nomeadamente até em taxas absurdas que nós pagamos, por exemplo, no setor bancário. O que eu fui dizer? Ninguém ouve desse lado, não? Pronto, meus amigos, sobre isto está falado. Vou agora falar, por exemplo, ao nível de Bitcoin, que hoje é um mercado de criptomoedas. Olha, e esta velha diária que aqui está a surgir não é boa. Seguramente, se já conheces este canal há algum tempo, já sabes que isto é uma vela de rejeição que aqui está a surgir.
uma Shooting Star ou quiçá não deve ser uma Gravestone Doji Candle, mas tudo tranquilo. E eu já tinha dito isto há uns tempos atrás. Eu acho que nós podemos estar perante um cenário de consolidação. Isto é um desejo, não estou a dizer que isto vai acontecer porque eu não tenho uma bola de cristal, mas nós agora viermos, vamos reduzir aqui este time frame, nós agora viermos, por exemplo, a esta zona, onde temos aqui um OB, certo? Viemos aqui a esta zona aqui dos 67 mil dólares, é uma zona belíssima para vir aqui fazer um suporte. Nós fizemos, por exemplo, aqui assim, esta zona dos 65 mil dólares, também seria muitíssimo boa, ou até mesmo viemos aqui fazer um retest a este breakout que houve aqui no passado. Só que estamos a falar num time frame de 4 horas. Aquilo que eu quero dizer é exatamente isto. Desde que nós façamos subidas e descidas dentro deste range que vai cada vez apertando mais, vai ter uma tendência de baixos mais altos, é excelente, meus amigos, é excelente, ok? E é isso que nós devemos estar todos a torcer, está bem? Portanto, vendam, compram, aqui em baixo, vendem aqui em cima, compram. Estou a brincar, como é óbvio, nós não temos capacidade para manipular este mercado. Meus amigos, até amanhã, vou-vos trazer então as principais notícias do mercado das criptomoedas. Beijinhos, abraços e que tudo corra bem. Tchau, tchau.